Povos originários e suas dietas. Culinária indígena da Amazônia, o Apixana. Essa oficina foi realizada no ano de 2018 e 2019 em parceria com a indígena Rica Apixana, envolvendo uma parte teórica e prática. Participou a comunidade escolar, familiares e outros integrantes do MF Butantã. Teve por objetivo de levar os participantes a compreenderem que a alimentação indígena é milenar, é passada de geração a geração. Cada povo tem suas características especiais. O alimento estabelece uma identidade social. Cada etnia tem a sua preferência, o seu paladar. Os principais alimentos consumidos pelos povos da Amazônia, as tradições culturais, festas e rituais que envolvem a alimentação. Como atividade da oficina, conhecemos alguns alimentos, frutas, leguminosas, pratos típicos dos povos indígenas da Amazônia, ritos, tradição da preparação desses alimentos, utensílios e objetos utilizados. E, por fim, a degustação. Preparamos, juntamente com a Rica Apixana, o beiju, o açaí, o tucupi. Houve atividade com participação de toda a comunidade escolar, juntamente com as famílias. E houve atividade somente para as crianças dos primeiros e segundos anos, por se tratar de turmas que estão dentro do projeto integral, que envolve atividades diferenciadas. Território e culturas indígenas, aprendizagens para além da sala de aula. Esse projeto foi realizado no período de agosto a dezembro de 2019, com a turma 5º ano B. Porém, algumas atividades foram realizadas em parceria com professores, professoras especialistas de outras turmas, 5º ano C e segundos anos. E teve por objetivos levar os estudantes, como outros integrantes da comunidade escolar da IMEF, Teodomiro Dias, a refletir sobre o desconhecimento da realidade atual dos povos indígenas no Brasil, suas lutas e resistências, assim como de sua diversidade cultural e linguística, conhecer a população indígena que habita na cidade de São Paulo, compreender a influência e a participação dessa população na história, na cultura, nos costumes, na língua e na formação da sociedade brasileira. As atividades aconteceram em diferentes territórios, espaços da escola, praças, ruas em torno da escola, espaço cultural Monte Canyon e outros espaços. Procurando buscar nos mesmos, nesses espaços, suas possibilidades educativas, trazendo a cultura, suas relações sociais, a história e outros elementos que neles existem. A atividade no Espaço Cultural Monte Canyon. Esse espaço foi escolhido por algumas razões. Por ficar próximo da MF Teodomiro Dias, aproximadamente 10 minutos a pé, para os estudantes conhecerem um espaço cultural que oferece diversas atividades gratuitas e interessantes e por compreendermos os territórios como possibilidades de aprendizagens que ultrapassam os muros da escola. Participaram dessa atividade o 5º ano B e C, suas professoras e professores de artes e geografia. Nesse espaço, a indígena Rica Apixana e a professora Silmara Guajajara realizaram a oficina Povos Indígenas e seus artefatos culturais, saberes e resistências. Roda de conversa, toré, cânticos e dança com a indígena Uaradizu, do povo Cariri Chocó, na quadra da MF Teodomiro Dias. Objetivo dessa atividade: conhecer o povo Cariri Chocó, suas tradições, seus cantos e danças. Participaram dessa atividade os 5º anos B e C e suas professoras. Contação de história na praça, a lenda do sol, o povo ticuna. Objetivos: compreender o que são as narrativas indígenas e o uso e a simbologia das pinturas e grafismo na cultura indígena. Participou dessa atividade a professora Silmara junto com sua turma, o 5º ano B. Caminhada pelo entorno da escola para descobrirmos o que há de memórias indígenas, seja nas palavras, na natureza degradada pela ação do capitalismo desenfreado nos costumes. O que foi possível descobrirmos? Ruas com nomes indígenas, por exemplo, a Rua Tiberiçá, o estádio, o bairro e a estação que leva o nome Morumbi. O córrego na praça, que fica em frente à escola, que antes era um rio. Compreender que em dado momento esse território já foi território indígena. Depois realizamos uma pesquisa e produção escrita dessas memórias indígenas. Pesquisamos e estudamos através
as palavras de origem indígena presentes na língua portuguesa e seus significados. Exibição de vídeos e pesquisa sobre brinquedos e brincadeiras de herança cultural indígena. Produção de texto e apresentação da pesquisa em grupo de 5. Roda de conversa com Wagner Serenho do Povo Chavante e produção de brinquedos de herança cultural indígena. A coquita, peteca, zarabatana, utilização dos espaços da escola para a realização das brincadeiras e brinquedos produzidos. Visita cultural pedagógica na terra indígena do povo Guarani-Mbiá, localizada no Jaraguá, aldeia Iviporã. A visita fez parte das atividades dos projetos realizados na MFT do Miro Dias, nas turmas dos segundos anos com as professoras Iara, Emir e Gabriel, que desenvolveram o projeto sobre grafismos indígenas, e na turma do quinto ano B com a professora Silmara. Na aldeia realizamos rodas de canto, história do povo Guarani, na casa de reza, caminhada por todo o território, conhecemos os artefatos culturais e realizamos brincadeiras do povo Guarani-Mbiá. E por fim teve contação de história em volta da fogueira e comemos milho assado. Os objetivos da atividade: conhecer uma comunidade indígena em um contexto urbano, conhecer o povo e a tradição Guarani-Mbiá, compreender que os povos indígenas não é uma realidade distante de nós, que ficam nos confins da floresta amazônica. Antes da visita, realizamos uma campanha de arrecadação de alimentos com toda a comunidade escolar e levamos para a aldeia Iviporã. Nesse ano de 2020, tivemos uma maneira diferente de realizar as atividades relacionadas à história e culturas indígenas, de maneira online. Foi necessário reinventar nossas práticas pedagógicas nesse cenário totalmente novo, nesse momento tão singular. Com essa compreensão, realizei algumas oficinas online juntamente com outros e outras profissionais da educação. Outras pessoas que acreditam na necessidade da flexibilidade e da paciência, que têm vontade de aprender, estão abertos para o novo e se mostram resilientes para passar por um momento diferente para todos nós. Oficina Povos Indígenas e seus artefatos culturais, brinquedos e brincadeiras. Como reconhecimento e valorização do Dia Internacional dos Povos Indígenas, 9 de agosto, foi realizada a oficina Povos Indígenas e seus artefatos culturais, brinquedos e brincadeiras, a convite da MF Tarsila do Amoral, por intermédio da professora Nery Cristina de Paula, no mês de agosto. Participaram da oficina as turmas dos quintos anos A, B e C da MF Butantã e as turmas dos primeiros aos quintos anos da MF Tarsila do Amoral, entre outros e outras convidados e convidadas. Na oficina teve apresentação de artefatos culturais, de brinquedos, brincadeiras, pinturas, grafismos, contação de história de vários povos indígenas. Também contamos com a participação especial do indígena Wagner Serenho, que falou do seu povo Chavante e nos apresentou o dia a dia de sua aldeia, comunidade tradicional indígena no Mato Grosso, Barra do Garças. Roda de Saberes. Foi um encontro realizado no dia 2 de outubro de 2020, a convite da MF Amorim Lima, por intermédio da professora Lia Aleixo. Nesse encontro, conversamos sobre brinquedos e brincadeiras de herança cultural indígena e africana. O mestre de capoeira Alcides Lima também participou, tratando dos brincadeiras e artefatos culturais afro-brasileiros. Cantou e tocou berimbau. O indígena Wagner Serenho tratou das brincadeiras e brinquedos do povo Chavante. As crianças participantes da oficina apresentaram e trataram de seus brinquedos, que muitos deles eram de herança cultural indígena: peteco, peão, arco e flecha, coquita, bonecas de palha e outras. Depois, como proposta de atividade, já pedido anteriormente pelas professoras participantes da roda, as crianças trouxeram objetos da natureza, como galhos, folhas e pedra, entre outros elementos, e construíram brinquedos. Considerações finais. De um modo geral, a sociedade brasileira tem tratado com muito preconceito e discriminação as diferenças étnicas e culturais presentes em seu território. E a escola tem assumido um papel de reprodutora dessa situação. No entanto, como lugar privilegiado do diálogo, da reflexão e da convivência entre os diferentes, a escola pode ocupar um papel transformador e promover uma importante contribuição para a compreensão e respeito à história e cultura dos povos que foram marginalizados
marginalizados e invisibilizados. No entanto, ainda existe um longo caminho a percorrer para que possamos mudar nossa prática pedagógica. Como educadores e educadoras, temos a responsabilidade de refletir sobre o modo como a história e culturas indígenas vem sendo tratada na escola e precisamos ter coragem de arriscar novas formas de nos relacionar com essas questões, possibilitar aos estudantes caminhos de confrontos e reflexões que os leve a compreender criticamente a respeito da diversidade cultural dos povos indígenas, das suas tradições e cosmovisões, das invasões de seus territórios, do genocídio e etnocídio durante a colonização, das agressões e violências contemporâneas aos recursos naturais das comunidades onde habitam, das ameaças ao seu sistema cultural, de suas lutas e resistências ao longo da história do Brasil e das Américas. Menezes, 2014. As autoras Mariano e Gomes, 2014, página 41, observam que a escola deve buscar práticas que reconheçam o papel das culturas indígenas na formação da identidade nacional brasileira. Entender a imensidão de palavras de origem indígena que acompanha a língua portuguesa, os hábitos alimentares, as práticas cotidianas, etc. Reconhecendo a genética indígena que é em nós, as convergências e divergências culturais, como também a singularidade dos povos e seus sistemas simbólicos. Numa educação da alteridade, onde o indivíduo se reconheça no outro, pois, mais do que viver, é preciso conviver. A Lei 11.645/2008, que em 2021 completará 13 anos e tem por objetivo valorizar as diferenças culturais presentes no território brasileiro, especificamente a afro e a indígena, se torna uma orientação importante para o trabalho com as relações étnico-raciais nas escolas, possibilitando ampliar a percepção da própria diversidade humana. Por muito tempo, a história e culturas indígenas ficaram fora do currículo escolar e de nossas práticas pedagógicas. Portanto, é um grande desafio construirmos um projeto de escola que estimule e valorize essas questões. E ainda, são imprescindíveis práticas pedagógicas investigativas, problematizadoras, críticas e reflexivas. E como observam Santos, Rocha e Lopes, 2015, página 113. As práticas pedagógicas não podem ficar restritas à celebração, mas desencadear momentos de produção, crítica, circulação de ideias, atitudes, posturas, valores e conhecimentos que ensejem mudanças nos projetos políticos pedagógicos, inserção da diversidade racial e cultural nos currículos. Assim, em minhas atividades docentes, sempre procuro associar a teoria com a prática. Os conhecimentos adquiridos nas disciplinas realizadas na graduação, pós-graduação e em outros espaços de formação, como também a experiência de minha militância na área educacional e no movimento indígena, me deram base para realizar um trabalho pedagógico que considero importante referente às questões relacionadas à história e culturas indígenas, levando em conta a construção de uma praxis educativa transformadora. Paulo Freire, 2002.